Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje no nosso encontro do conhecimento, com o nosso livro Al-Usulu Thalatha, os Três Princípios, o livro ao qual foi compilado e escrito pelo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, aquele que morreu no ano de 1206, após a imigração do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E olhem só, estamos hoje no ano de 1444, após a Hijra, após a imigração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ou seja, entre aquele nobre sheikh ao qual compilou e escreveu o livro, a mensagem, este livro assim, Al-Usulu Thalatha, os Três Princípios, e entre nós não nos restam exceto 200 e poucos anos, falando assim, literalmente. Então, subhanallah, pegamos que dentre os sábios não estão tão distantes de nós em tempo, em cronologia, um exemplo assim. Continuando o nosso assunto, ao qual o nosso último tópico, o nosso último ponto de se falar, não foi senão que o Sheikh havia dito Bal arsala ilayna rasula. Porém, ele nos enviou um mensageiro. Porém, Allah tabaraka wa ta'ala, após ter nos criado, mostrado para nós o motivo da nossa existência, ou seja, Allah tabaraka wa ta'ala nos criou para adorá-lo, nos criou com o motivo da adoração. Em seguida nos sustenta, nos sustentou, está nos sustentando, e o sustento de Allah tabaraka wa ta'ala não é senão uma ajuda para que o servo possa o adorar da forma exata. E dentre as ajudas, os meios de Allah facilitar para as pessoas é que ele enviou profetas e mensageiros. E enviou então um profeta, um mensageiro. Não deixou as pessoas ali criadas com uma ordem para que elas seguissem, em seguida deixou elas ali sem pessoas sem rumo, sem ninguém para as corrigir, sem ninguém para as orientar. Porém, mas além disso, enviou-nos um mensageiro. Em relação a este profeta e mensageiro, que a paz de Deus seja sobre ele, como o Sheikh menciona, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Quem o obedecer, entrará no paraíso. Simples assim. E o paraíso que pegamos, o paraíso não é senão aquilo que Allah tabaraka wa ta'ala criou como um final feliz para os crentes. Palavra simples de se dizer. Porém, devemos saber também que todo profeta é mensageiro, chegou com a mensagem falando: adore a Deus, faça o bem e terá o paraíso. Adore a Deus, faça o bem e terá o paraíso. Faça outra coisa fora isso, terá o fogo, como fala, وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. E quem o desobedecer adentrará ao fogo. Nos amparamos em Deus, glorificado e exaltado sejas. A questão mencionada é a questão da obediência ao mensageiro. E de onde pegamos a evidência, como chegou pelo Sheikh, ao qual explicou o livro chamado Abdul Rahman, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dizendo: لِأَنَّ طَاعَتَهُ sallallahu alaihi wa sallam طَاعَةً لِلَّهِ. Porque a obediência a ele, ao profeta, que a paz seja sobre ele, é uma obediência a Deus. A pessoa que obedece ao mensageiro estará obedecendo a Deus. Unânime, e é simples de se entender. Como Allah tabaraka wa ta'ala fala: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ. E quem obedecer a Allah, e quem obedece a Deus e a seu mensageiro, ele estará o adentrando nos jardins. Allah adentrará essa pessoa nos jardins, no paraíso, abaixo dos quais correm os rios, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Allah estará o adentrando nos jardins, ou seja, no paraíso, abaixo dos quais correm os rios, com todos os deleites, os prazeres que a pessoa desejar. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. E aquela será a verdadeira vitória, verdadeiro triunfo, um magnífico triunfo. Não haverá triunfo exceto a pessoa que entrou no paraíso e se afastou do fogo. Ganhar nesta vida pode ser às vezes difícil, porém será fácil, porém a outra vida apenas com obediência a Deus glorificado e exaltado sejas, através dos profetas e mensageiros, no caso o último profeta e mensageiro. E mencionando a palavra, aquela pessoa que o desobedecer estará o adentrando no fogo. Allah terá adentrado essa pessoa no inferno. Nos amparamos em Deus, glorificado e exaltado sejas. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. E como o Sheikh menciona, e a evidência disso não é senão o dito de Allah tabaraka wa ta'ala, pois sempre estamos navegando dentre uma sentença e dentre a evidência. Evidência e sentença devem estar ali unidas, literalmente. Falamos de uma sentença, devemos ter ali uma evidência para comprovar, e a evidência deverá vir do Coran e da Sunnah. Do Coran, da palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, e do exemplo do profeta, que a paz seja sobre ele, seja um dito, uma ação, ou uma confirmação, ou uma qualidade do profeta sallallahu alaihi wa sallam, aos quais os companheiros ali retiraram um benefício, ou seja, uma sentença verídica com uma prova autêntica.
Dentre as evidências não é senão que Allah Tabaraka wa Ta'ala disse: Inna arsalna ilaykum rasula, com efeito enviamos para vós um mensageiro. Nós enviamos para vós um mensageiro. E prisando para aquelas pessoas que são leigas ainda quanto às línguas semitas, vamos falar assim, no caso o idioma árabe, aqui mencionado e falado sempre nos versículos e no livro, é que quando é mencionado a terceira pessoa no idioma árabe, né, na língua árabe, não é senão que trará ali alguns motivos, alguns meios. Um deles é engrandecer aquele que está falando, ou engrandecer aquele a quem o diálogo está sendo direcionado. E dentre os motivos também é o plural de mais de três. Né? Nas línguas semitas existe aquela questão do singular, a palavra no singular como falado, sabido, né? E algo que no nosso idioma português aqui, na nossa língua portuguesa, não existe, que é o dual. A palavra se transforma em duas, sem você colocar o numeral anterior a ela. Então a palavra se dividirá em duas literalmente ali. Na verdade, em seguida existirá também o plural de mais de três, só vale para mais de três, lembrando assim. Né? Então Allah Tabaraka wa Ta'ala disse que nós enviamos para vocês um mensageiro, ou seja, Allah Tabaraka wa Ta'ala engrandecendo a si próprio no dito, pois ele é o melhor e mais merecedor de tal engrandecimento. Então não se assustem ou não pensem em outra coisa, a não ser que é um dos meios do idioma árabe de engrandecer aquele que fala ou engrandecer aquele a quem o diálogo, o dito, está sendo direcionado. Um dos exemplos mais ínfimos e mais baixos que podemos mencionar assim, ou claros na verdade, né, é o dito Assalamu alaikum. Quando a pessoa fala para uma única Assalamu alaikum, que a paz esteja sobre vocês, sobre vós. Estamos mencionando ali um plural. No português seriam duas pessoas, 3, 4, 5, não importa. O plural conhecido no nosso português. Na verdade, porém, eu estou falando apenas para uma pessoa. Será que estaria errado no árabe? Não estaria errado no árabe, pois é uma forma de engrandecer aquela pessoa. Então, aqui já lembrando sobre a questão linguística aqui abordada, né, na questão das traduções. E lembrando que são traduções com significados dos versículos ainda. Né? Pedimos a Allah que nos faça sempre estarmos traduzindo a palavra dele da melhor forma, que ele ama e fica satisfeito, para que a mensagem chegue da forma mais fidedigna e mais nobre, da melhor forma compreendida ainda. Allah fala: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Allah diz: por certo enviamos para vós um mensageiro como testemunha sobre vós. Ou seja, o profeta Muhammad, Allah enviou para vós, como falamos assim, um mensageiro. Kama arsalna ila fir'auna rasula, da mesma forma que enviamos para Faraó um mensageiro. Ou seja, Allah Tabaraka wa Ta'ala enviou para o povo de Faraó um mensageiro. Qual foi? O profeta Moisés, que a paz esteja sobre ele. Aquele profeta e mensageiro ao qual chegou com a Torá como luz e orientação para que pudesse tirar as pessoas das trevas para a luz da exortação, da salvação e direcioná-las ao paraíso, abaixo dos quais correm os rios, os quais foram mencionados aqui um pouquinho sobre essa questão. Então, a pessoa que estava no tempo do faraó deveria crer no profeta Moisés, obedecer o profeta Moisés, que a paz seja sobre ele, adorar a Deus da forma do profeta Moisés. Apenas isso. Então, o entendimento é que Allah Tabaraka wa Ta'ala, quando envia um profeta depois dele, profeta Jesus, um exemplo, que a paz seja sobre ele, no tempo do profeta Jesus, filho de Maria, mensageiro de Deus, não é senão que a pessoa que estivesse no tempo de Jesus devesse adorar a Deus apenas da forma de Jesus. E se adorasse da forma de Jesus, alcançaria o paraíso. Posteriormente, como último profeta e mensageiro, que a paz seja sobre ele, enviado com o Alcorão, o profeta Muhammad, a pessoa que crer nele, obedecer, adorar a Deus da forma que ele incentivou, ordenou ali, terá também alcançado o paraíso. Porém, Allah Tabaraka wa Ta'ala explica nesses versículos a história do povo de Faraó, um pouquinho falando. Allah enviou para Faraó um mensageiro. E Deus continua falando, Allah continua falando: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Porém, Faraó desmentiu o mensageiro, desmentiu o profeta Moisés, não acreditou. Então, pegamo-lo com um castigar, pegamo-lo de uma trágica maneira. E como sabido, Faraó e seus dignatários, Faraó e seu povo, pelo fato de não crerem em Deus e ainda ali incitarem, lutarem, tentarem combater, matar os seguidores de Moisés, ali eles foram
pegos de uma trágica maneira, todos ali afogados, e este não é senão o final das pessoas que lutam contra Deus e seus mensageiros, pessoas que podem perder esta vida e a outra vida, e dentre aquelas que ganham nesta vida, porém estão ali perdendo a outra vida. Então isso foi aquilo que foi facilitado falarmos um pouquinho sobre esta parte do nosso livro. Não é senão que o próximo assunto iremos falar sobre o segundo ponto. Este foi o primeiro ponto que estamos mencionando dentre as 3 coisas que o muçulmano deve aprender. Na verdade, o primeiro ponto que mencionamos agora. No próximo encontro, com a permissão de Allah Tabaraka wa Ta'ala, estaremos mencionando o segundo. Então, que a paz esteja sobre os profetas e mensageiros. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uhum.